Olá, amigos. Hoje eu quero falar para vocês sobre o Espírito Santo. Como recebemos o Espírito Santo? Como sabemos se ele está conosco? O que é ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia mostra isso claramente. Em primeiro lugar, Atos 2:38, o apóstolo Pedro, pregando depois de Pentecostes ali, ele diz para as pessoas que quem quisesse ser salvo deveria se arrepender dos pecados e ser batizado para receber o perdão e o dom do Espírito Santo. Então, primeiramente, quem recebe o dom do Espírito Santo? Quem é batizado, tendo se arrependido, é claro, adulto, consciente disso, de seus pecados e disposto a viver uma vida nova em Cristo. Esse recebe o dom do Espírito Santo. E o que esse dom faz, né? O que nós ganhamos? Qual a função do Espírito Santo? Jesus também ensina, dizendo que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, afirma que nós cristãos somos templos do Espírito Santo, que aliás também está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Inclusive, muita gente se ilude, a maioria dos religiosos se iludem com a fachada de uma igreja. Se o local é chique, bonito, grande, confortável, né? A pessoa acha que aquilo ali é uma bênção, mas geralmente e muitas das vezes o que é pregado ali não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então não se iluda com aparência. Jesus disse que onde estiverem dois ou três em nome dele, pode ser numa casa, em qualquer lugar, ali que ele estaria. É claro que ele pode estar onde tiver mais gente, pode. E como você vai saber onde Jesus está ou não? Pelo que João escreve em sua carta, dizendo: aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não está com Deus. É por aí que você sabe quem está com Deus ou não. Não é pelo jeito que ele fala, não é pelas orações longas, não é pelos gritos, é pela doutrina. E às vezes é melhor você estar num lugar simples, independente do número de pessoas que vai estar ali com você, mas o importante é a palavra que é ensinada. E vamos lá. Como sabemos que o Espírito Santo está conosco? Se você se batizou, conforme as Escrituras, você tem o dom do Espírito Santo. Se você tem consciência, se você sente mal com o pecado, se você erra e você se arrepende, não é que você tendo o Espírito Santo você não vai errar, você não vai pecar. Estamos sujeitos, sim, a erros, a pecados. Porém, a questão é a seguinte: se você tem o Espírito Santo, você não quer pecar. E se você pecar, você se arrepende, você se entristece e você já quer, você se sente sujo e você quer se lavar imediatamente. O próprio Paulo disse isso. Ele disse: as coisas boas que eu quero fazer eu não consigo, e as coisas más que eu não quero, e às vezes eu faço. Então ele fala que não é a vontade dele, mas é a vontade humana. E a Bíblia diz, o próprio Paulo diz, que o corpo luta contra o espírito contra o corpo, ou seja, a nossa natureza pecaminosa humana é uma, mas o nosso interior, o nosso espírito, a nossa vontade através do Espírito Santo é contrária, uma vontade contra a outra. No fundo do mar eu já vi um vídeo, em certos lugares tem um tipo de um vazamento
de lava, aquele fogo que está no núcleo da Terra, e ele sai lá no fundo do mar. E ele fica lutando constantemente ali, o tempo todo. Só que toneladas de água em cima dele não deixam ele expandir. A água segura ele ali, mas a luta fica constante. Assim é conosco. Paulo fala: andem em espírito e vocês não vão cumprir a vontade da carne ou a vontade humana. Em outros versos, ele diz: deixa eu me lembrar desse verso. Façam morrer a vossa natureza humana. Então é isso. Quando nós decidimos, né, a gente vence. Lá no fundo do mar, a água e o fogo não têm escolha. Deus determinou daquela forma fica. Mas nós escolhemos se vamos fazer a nossa vontade ou a de Deus. Se nós decidimos fazer a vontade de Deus, então a nossa vontade fica ali, como o fogo tentando uma hora, mas a vontade de Deus prevalece, como o mar em cima do fogo ali. E como disse Paulo também, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. As coisas que você antes achava graça, hoje não tem mais graça para você. E isso é o Espírito Santo. Como Paulo também diz, quando eu era menino, eu agia como menino, gostava das coisas de menino, mas quando me tornei adulto, eu deixei as coisas de menino. Então você sabe muito bem quando o Espírito Santo está com você. Agora, tem uma diferencinha para terminar aqui entre ter o dom do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Como que acontece isso? O dom do Espírito Santo, como eu já falei, serve para nós mesmos, para nos guiar. Mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós alcançamos outras pessoas. Para ser um evangelista, para ser luz no mundo, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E como conseguimos ser cheios do Espírito Santo? Paulo também diz: não entristeçam o Espírito de Deus. Em outro versículo, não apaguem, não extingam, não apaguem o Espírito Santo. Comparando o Espírito Santo com fogo, nós não podemos deixar apagar, temos que manter aceso. E é claro, coisas do mundo, coisas impuras, coisas que a gente assiste, coisas que a gente ouve, essas coisas entristecem, apagam o Espírito Santo. Então, cada vez, ou quanto mais nós nos afastamos dessas coisas, mais nós damos liberdade para o Espírito Santo agir em nós, através de nós. Para ser cheio de alguma coisa, tem que estar vazio de outra, né? Não tem como você encher um vaso de água se ele está cheio de terra. É preciso se esvaziar. Quanto mais nós nos esvaziamos das nossas coisas, das coisas do mundo, mais nós nos enchemos do Espírito Santo. Nós queremos orar mais, nós buscamos a palavra, nós louvamos a Deus. E lembrando que Deus habita no louvor. Lembrando que a palavra, em João 1, está escrito que no começo era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra, ou Deus, se fez carne através de Jesus Cristo, se encarnou e habitou entre nós. Então veja que João, no capítulo 1, está comparando a palavra de Deus com o próprio Deus. Então, para nós nos enchermos de Deus, para nos enchermos do Espírito Santo, nós nos enchemos da palavra. A gente não quer ouvir a palavra domingo na igreja, a gente quer ouvir e deve ouvir todos os dias. O melhor versículo da Bíblia, que fala da própria Bíblia, está em Josué 1:8, onde ele diz: não se aparte desse livro. Uma Bíblia, eu disse esses dias, uma Bíblia na gaveta é igual uma Bíblia no lixo, não faz diferença. Ele fala: não se aparte desse livro, antes medita de dia e de noite, como também disse Davi.
de dia e de noite. É para ler sempre e meditar, não é só ler. Ah, vou ler a história aqui, fiquei sabendo a história hoje, legal. É ler, meditar, ver o que aquilo fala com você. E não é só com você. Não se aparte da sua boca esse livro. Ou seja, ler, meditar e transmitir para os outros. E ter o cuidado de fazer conforme o que está escrito lá. Ou seja, pôr em prática também, é claro. Como disse Tiago, se não me engano, não seja apenas ouvintes ou pregadores, mas praticantes da palavra. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais nós somos cheios do Espírito. E para terminar, não confunda movimentos, barulho com Espírito Santo. Em igrejas pentecostais, você vê coisas absurdas. Não estou generalizando, não, pelo contrário. Mas você vê pessoas vêm aqui na frente e passam o paletó e cai no chão. Essas coisas não tem nada a ver com o Espírito Santo. Não tem base bíblica, né? Você vê na Bíblia, ninguém, pode procurar no Google, ninguém na Bíblia caiu no chão por receber o Espírito Santo. Alguém pode dizer, tive uma experiência aí e tal, pode ser, é o seu testemunho. Mas o cristão não se baseia em testemunhos dos outros, se baseia nas Escrituras. E mesmo quando apareceu um anjo lá para Daniel, em Apocalipse, não está escrito que nenhum deles caiu no chão. Teve alguém lá que pensou em se prostrar na frente do anjo e o anjo falou: não faça isso, né? Para os idólatras, né? Nem o anjo aceitou veneração, falou: não fique de pé, eu sou um servo de Deus como você. Mas isso é um outro assunto, né? Então é isso. Não se contamine com as coisas do mundo, conselho de Paulo, mas encham-se do Espírito. Só assim a gente pode vencer a si mesmo, vencer o mundo, vencer o diabo. Enchendo-se do Espírito Santo. Cada vez mais. Mais espaço para ele, menos para você. Como disse Jesus, negue-se a si mesmo e me siga.